Sejam muito bem-vindos ao podcast Família e Fé. Eu sou o Thiago. E eu sou a Rafa e nós estamos muito felizes de estarmos aqui de volta com vocês. Para quem já nos acompanha há algum tempo, já participou de outras campanhas que nós fizemos, nós estamos aqui de volta há quase depois de um ano, né, meu amor? Sim, nós fizemos uma leitura bíblica completa, esse projeto durou aproximadamente 4 anos, você tem esse conteúdo todo disponível. Nós lemos de Gênesis a Apocalipse e concluímos esse projeto no ano passado, fizemos uma pausa de quase um ano e agora nós queremos retomar esse podcast Família e Fé para fortalecer famílias e encorajar pessoas na caminhada cristã, especialmente nesse período entre hoje, dia 1º de dezembro de 2025, até a véspera de Natal. Qual que é a ideia, Rafa, para esses 24 dias com Jesus? Sim, nesses 24 dias nós vamos estar lendo o Evangelho de Lucas, onde nós vamos ver as histórias de Jesus e situações que aconteceram, assim como acontece nas nossas vidas, na nossa vida, na sua vida, e estarmos meditando juntos sobre o Evangelho de Lucas e preparando também para a chegada do Natal, né, meu amor? Sim, exatamente. Eu e a Rafa somos muito abençoados com a graça de Deus sobre a nossa família, com os nossos filhos e também com a alegria de compartilhar dessa bênção com outras famílias. Nós sabemos que nós vivemos dias muito difíceis para famílias, para pessoas que desejam caminhar com o Senhor Jesus. O próprio Jesus disse que o caminho dele é um caminho estreito, larga e ampla é a porta, o caminho que leva à perdição. Mas o caminho do Evangelho, caminhar com Jesus é um caminho estreito. E a cada dia mais nós temos visto famílias com dificuldades para manter seus casamentos em dia, para educar os seus filhos, para viver uma vida que de fato possa glorificar a Deus e abençoar a comunidade ao nosso redor. Então, com toda a humildade do que nós podemos compartilhar, eu e a Rafa queremos utilizar esse instrumento que é o podcast Família e Fé para orar pela sua família, mais do que trazer uma mensagem. Na verdade, nós estamos, não é, Rafa, nos colocando à disposição para caminhar pela fé com você, queremos orar por você, queremos ouvir a sua situação e à medida em que nós vamos compartilhando o Evangelho, nós teremos a alegria também de estar orando pela sua vida e compartilhando contigo também desses 24 dias com Jesus, de hoje, 1º de dezembro, até a véspera de Natal. Essa é a ideia. Sim. Então vamos começar a leitura. Quer orar antes da gente orar? Sempre quando nós vamos ler a Bíblia. Se você já está aqui há algum tempo conosco, ou se você é novo, seja bem-vindo ou seja bem-vinda. Sempre nós gostamos de orar e pedir a Deus para nos trazer entendimento. Quantas vezes pessoas falam pra gente, nós estamos lendo a Bíblia, mas não estou entendendo. E nós precisamos, a Bíblia é um livro espiritual. Exato. E nós precisamos da ajuda do Espírito Santo para compreender, para receber todas essas lições, porque a Bíblia é como se fosse um livro de instruções para aquele que crê em Jesus. Ele deu várias histórias, através de Gênesis e Apocalipse, tem tudo aquilo que nós precisamos, ferramentas para ajudar a nossa vida no dia a dia. E é isso que nós queremos fazer aqui com vocês. Sim. Você podia orar para nós, meu amor? Sim. Pai, nós te damos graças pela sua preciosa palavra, que é uma lâmpada para os nossos pés e uma luz para o nosso caminho. Pedimos entendimento e revelação pelo teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém. A ideia, na verdade, é nós lermos um capítulo e encorajarmos você a ler o próximo na sua casa, no seu dia a dia. E aí, quando nós voltarmos no próximo episódio, nós vamos ler mais um trecho de um próximo capítulo. Nós não vamos tomar o tempo aqui de fazer a leitura completa, porque o Evangelho de Lucas é um breve contexto aqui, é um evangelho preciso. Lucas, sendo um médico, ele era um homem que se importava com fatos, com aquilo que podia ser comprovado, e ele foi preciso a escrever de forma muito organizada um evangelho para Teófilo, para encorajar a fé de Teófilo. Então, esse evangelho ele é bem longo, ele é bem detalhado, então nós, ao invés de lermos o capítulo inteiro, vamos lermos um trecho e te encorajamos a fazer a leitura do restante. Hoje, então, começando em Lucas capítulo 1, nós vamos ler dos versos 30 ao verso 37, que é exatamente quando o anjo Gabriel apresenta-se a Maria para anunciar o nascimento de Jesus. Diz assim, Lucas capítulo 1, verso 30. O anjo, porém, lhe disse, não tenha medo, Maria, pois você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho, e ele lhe porá o nome Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, o seu pai, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. O seu reino jamais terá fim.
Maria perguntou ao anjo: como acontecerá isso, uma vez que eu sou virgem, ou uma vez que eu nunca tive relação com homem algum? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Também Isabel, a sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril está no 6º mês de gravidez, pois nada é impossível para Deus. Nós temos aqui a história tanto de Maria ficando grávida aqui pelo poder do Espírito Santo e também da sua prima Isabel, da sua parenta, que diz aqui Isabel, que mesmo na velhice estava gerando um filho. Sim, esse verso Lucas 1:37 foi um dos primeiros que eu decorei na minha adolescência, quando o anjo Gabriel disse a Maria, serva de Deus, uma mulher exemplar, porque nada é impossível para Deus. O Evangelho de Lucas começa então declarando o propósito desse evangelho, que é escrever de maneira ordenada, concisa, embasada, para que Teófilo, um homem que já era crente em Jesus, pudesse se fortalecer na sua caminhada da fé, sabendo de maneira precisa como aconteceu o nascimento, o ministério, a morte, a ressurreição de Jesus. E é sobre isso que nós queremos compartilhar contigo. Seja você uma pessoa nova na fé ou uma pessoa experiente, nós queremos refletir nessa leitura do Evangelho de Lucas e orarmos com você nesse período de preparação para o Natal. Sim. Além de Maria e José, esse evangelho começa mostrando a história da parente de Maria, que era Isabel, casada com o sacerdote Zacarias. Aqui nós vemos duas famílias, principalmente Isabel e Zacarias, cansados, eles já eram idosos, e a Bíblia mostra como o Senhor permite eles saberem que eles teriam um filho na sua velhice. Esse filho foi João Batista, que veio para preparar o caminho do Messias, do ungido, do Cristo, que é o bebê da Maria. Então hoje nós refletimos com você sobre Maria e José nessa caminhada para gerar o Messias, para gerar o Salvador do mundo, que nós possamos estar pensando no exemplo de José e de Maria nesses dias que antecedem o Natal. Sim, então que essa palavra nós possamos ver como Deus, como diz no final, como nós lemos, que nada é impossível para Deus. Talvez hoje você esteja passando numa situação de desespero, numa situação que você está desesperançado ou desesperançada, mas saiba que nada é impossível para Deus. E nós estamos aqui para orar por você, para orar com você, orar por nós também. Quantas vezes nós passamos por situações que nós precisávamos da ajuda, da direção, de um milagre, da intervenção de Deus, e saiba que Ele ouve as nossas orações. Então nós podemos juntos, nessa preparação, colocar diante de Deus. Cada dia nós vamos estar falando de um tema que nós possamos orar e confiar isso nas mãos de Deus. Sim, independente de qual seja a sua dúvida, como Maria perguntou ao anjo, se eu ainda nunca tive relação com outro homem, se eu sou virgem, como que eu vou poder gerar esse bebê da parte de Deus? Como que eu vou poder experimentar essa promessa de Deus? Ou se você está cansado como Zacarias e Isabel de tanto esperar, mesmo crendo em Deus, mesmo dedicando a sua vida ao Senhor, se você se vê hoje num momento de cansaço, num momento de confusão, de dúvidas espirituais, eu e a Rafa queremos orar contigo. Nós abrimos aqui inclusive o e-mail info@familiaefé.com, onde você pode nos enviar essa mensagem com o seu pedido de oração, ou se você tem o nosso contato pessoal. Nós pedimos, por favor, compartilhe conosco qual é a dor, qual é a confusão, qual é a causa que tem te feito sentir cansado, cansada, para que nós possamos, nesse período de campanha de leitura do Evangelho de Lucas e de oração até o Natal, orarmos pela sua vida e pela sua família. Vamos orar então? Sim, vamos orar. Pai, nós te damos graças pela sua bondade, pelo seu amor leal. Sim, Senhor. Olhamos para o Senhor, que é o soberano, criador e sustentador de todas as coisas. Obrigada. E nos lembramos com alegria dessas palavras do anjo Gabriel, que nos ensinou, que nos faz lembrar que nada é impossível para o Senhor. Sim, Pai. Eu, a Rafa e a nossa família já experimentamos tantos dos seus milagres e cremos que essa pessoa que está orando conosco também já experimentou da sua graça, do seu extraordinário, do seu poder em seu favor.
ou ainda essa pessoa está esperando uma manifestação da sua graça e do seu favor sobre a sua vida. Nós queremos, meu Pai, trazer diante do Senhor nossa adoração, ações de graças e com isso também as nossas orações. Pedimos que o Senhor entre com a tua providência, que o Senhor traga, meu Deus, o teu poder sobre essa pessoa que está orando conosco e sobre a sua família. Pedimos em nome do Senhor Jesus que o Senhor manifeste cura sobre os enfermos, que o Senhor abra portas que estão fechadas, que o Senhor abra portas mesmo onde não há portas. Nada é impossível para o Senhor. Oramos por libertação, oramos pelos nossos filhos, por aqueles que apresentam seus netos, oramos por casamentos que estão quebrados, destruídos e precisam de restaurações que exigem milagres do Senhor. Oramos, meu Deus, por toda a família que está sendo apresentada agora ao Senhor. Oramos por essa pessoa e por tudo que toma o seu nome, pedindo a tua intervenção, o teu poder, que o Senhor dê ordens aos teus anjos a nosso respeito e opera, meu Deus, os teus milagres e maravilhas. Nós reafirmamos a nossa fé diante do Senhor, abrimos nossos corações nessa caminhada até o Natal, período tão especial em que nos lembramos do nascimento, da intervenção do Senhor, trazendo salvação através de Jesus. Pedimos que o Teu Espírito Santo venha sobre nós, sobre as nossas famílias, tudo que toma o nosso nome. Entregamos ao Senhor com fé e com ações de graças, nos lembrando da Tua promessa de que a paz do Senhor, que excede todo entendimento humano, guardará os nossos corações e os nossos pensamentos em Cristo Jesus. Nós oramos e Te damos graças, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, que Deus abençoe muito a sua vida, a sua família. Vamos continuar aqui juntos, a cada dia, lendo. Como o Tiago disse, nós encorajamos a você. Hoje nós lemos um trecho de Lucas 1 e nós encorajamos a você. Pode ler o Evangelho inteiro, fazer essa campanha conosco de leitura dos 24 capítulos de Lucas até a chegada do Natal no dia 25 de dezembro. Então, você pode ler o capítulo inteiro 1 hoje, amanhã ler o capítulo 2 e depois de amanhã nós voltamos aqui para refletirmos juntos no capítulo 3. Sim, o nosso chamado principal é para que você acompanhe essa leitura do Evangelho de Lucas, ou te desafiamos, te encorajamos a fazer a leitura do Evangelho de Lucas durante 24 dias até a véspera do Natal. Mas também queria te pedir mais uma coisa, que você possa compartilhar esse conteúdo, independente se você está assistindo esse podcast no YouTube ou no Spotify, no Apple Podcast. Por favor, compartilhe com pelo menos uma ou duas pessoas que vêm ao seu coração agora. Alguém que está passando dificuldade no casamento, nós vamos orar muito por casamentos nesses dias. Alguém que está passando por dificuldade com seus filhos, uma família que está cansada, talvez desesperançada. Por favor, compartilhe para que outras pessoas possam ser abençoadas conosco. Essa é uma nova fase do movimento Família e Fé. Eu e a Rafa estamos com muita expectativa, com muita alegria para o que vem adiante e nós somos muito felizes por ter você aqui conosco. Obrigado por acompanhar e por compartilhar. Sim, então Deus abençoe e até o próximo episódio.